Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o segundo mês do treino do Fábio e também fazer um feedback sobre o que aconteceu nesse primeiro mês de transformação, o que ele sentiu, como que foi esse progresso dele. Vai ser legal se eu fizer algumas perguntas, né? Você vai lá e responde o que você pensou. Vai lá. O que você achou assim no geral? Foi mais difícil do que você esperava? Foi mais fácil? O que você se surpreendeu? Então, esse primeiro mês ele foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Eu pensei que já ia ser um pouco mais puxado. Só que como eu estava aprendendo os movimentos, meu corpo está aprendendo a ativar, né, os músculos certos. E você falou que a forma é a coisa mais importante, então a gente começou com pesos bem mais leves e tanto que no final desse mês a gente terminou, às vezes até dobrando a carga com o progresso que foi tendo, né? Uma coisa legal de comentar sobre o que, assim, como que eu planejei, né, o treino do Fábio, é que como as sessões que ele foi fazer, né, eram 2 semanais, quase todas elas, né, tiveram meu acompanhamento, então já tem essa parte tanto do comprometimento quanto mais da segurança, né, porque tem alguém acompanhando ali a execução. Então eu conseguia ver se era possível ou não ele aumentar a carga com a segurança sem ter detrimento técnico, né? Um outro ponto que eu acho que é importante também, que é uma coisa que eu gostei muito, que você se dedicou bastante aos exercícios, mesmo com a dor muscular, você até via como um negócio positivo, né? O que você falou mesmo? O que você sentia quando você tinha... As dores musculares fazem você sentir vivo, né? Sente que está tendo progresso, sabe que está funcionando. E o fato de ter alguém acompanhando o treino é outra camada de segurança, sabe? Você consegue fazer se preocupando 100% na forma, em fazer o exercício certinho, porque se tiver algum problema, tem alguém ali do seu lado que vai te ajudar. Então, a gente sempre tenta dosar bem, né, essa questão da carga, até porque como ele está começando agora, né, como se fosse uma folha em branco, né, então não precisa realmente ir a extremos, né, treinar muito até a falha, chegar, né, nesses níveis, até porque, claro, acho que não foi o caso dele, porque mesmo com a dor muscular não o desmotivou, né? Mas é possível que algumas pessoas, assim, isso vale especialmente se você é personal trainer e vai pegar alguém que está começando, não chegar e já mandar muito forte o treino, né? Porque às vezes a pessoa nem se recupera e a dor muscular pode até ser um fator desmotivador, né? Desmotivante para a pessoa continuar treinando. Realmente, assim, não foi uma grande alteração que a gente acabou fazendo, né? Como ele está reportando gostar dessa sensação de dever cumprido, né? Desse corpo vivo, assim, mesmo com as dores musculares. Uma coisa que eu coloquei é aumentar o número de séries, tá? Pode ser que até algumas pessoas que estão começando a treinar seja um pouquinho demais, até por conta de não conseguir se recuperar ou sofrer bastante com essas dores musculares. Mas como ele reportou se sentir bem com isso, então a gente vai usar isso como uma fortaleza para ele continuar essa adesão e continuar firme. O número de exercícios é basicamente o mesmo. O que eu resolvi fazer? Colocar um acréscimo de alguns exercícios para a musculatura do manguito rotador, né, que vai ajudar a estabilizar o ombro, e do quadril para ter mais segurança na questão do joelho. Nesse segundo mês já vai começar a ter umas adaptações morfológicas, né, na estrutura aqui, vai começar a preencher mais a costura da camisa aqui. E aí a proteína realmente vai ser um dos nutrientes mais importantes. Não sou nutricionista, tá? Não estou fazendo o papel de nutricionista aqui, já acho que é bem importante deixar isso claro. Se você precisar de algum acompanhamento, por favor, se consulte com um, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, nesse vídeo você também vai ver o treino do Fábio, né? Como que ele está fazendo, você vai ver as instruções que eu acabei dando para cada um dos exercícios. Então, vamos lá? Bora! Bom, então agora a gente vai começar o treino. O Fábio já está posicionado aqui na polia, né? A gente coloca a polia mais ou menos na altura do umbigo e ele vai manter o cotovelo a 90 graus. Esse exercício de rotação externa vai trabalhar a musculatura do manguito rotador, que é uma musculatura mais interna do ombro, é um conjunto de músculos que ficam por baixo do deltoide. Eles ajudam muito nessa estabilização do ombro e vai aumentar a segurança em exercícios como, por exemplo, supino ou desenvolvimento. E quando a gente for fazer esse exercício, você não precisa deixar o cotovelo necessariamente grudado ao tronco, tá? Ele pode ficar um pouquinho afastado, só que ele vai ficar na mesma posição. Olhando de cima, é como se fosse um ponteiro de um relógio, tá? Que ele tá rolando ali, sem estender muito o cotovelo, tá bom? Aí aqui atrás, procura manter a escápula bem encaixada, né? Ela vai se posicionar como se quisesse empurrar essa escápula na diagonal aqui para baixo, para o peitoral abrir e o ombro ficar na posição correta, sem projetar muito à frente. Segundo exercício também de estabilização, a gente vai fazer uma abdução de quadril com a caneleira. Ó, a amplitude já melhorou, né? A gente colocou 2 kg aqui. E a ideia é manter o tronco bem estabilizado, tá? O abdômen ele continua contraído, como se você tivesse uma tosse permanente, para ativar bem o transverso do abdômen, que é como se fosse uma cinta. Imagina que a sua coluna ela também vai ficar sempre alinhada, tá? Evitar ao máximo
curvar demais. A ideia aqui também é você não encostar tanto o seu pé, que está subindo ali no pé de baixo, tá bom? Para manter tensão o tempo inteiro na musculatura do glúteo médio. Se você não sabe onde ela fica bem aqui na lateral, tá? Do quadril, e vai ajudar muito na estabilização do joelho, e ela tem uma grande correlação também com a prevenção de entorse de tornozelo. Agora, um outro exercício que nós mantivemos é a extensão pélvica, ou elevação pélvica, né? Para a gente conseguir contrair bem a musculatura do glúteo e do posterior de coxa. A gente está fazendo em combinação com o supino com halteres dessa vez, para justamente economizar tempo, né? E como são musculaturas bem distantes uma da outra, ou seja, elas não têm muita interferência entre um exercício e outro, a gente pode combinar sem detrimento e aí pensar que enquanto ele está fazendo esse exercício, o peitoral que ele acabou de fazer também está descansando. Então o intervalo de descanso parado realmente fica bem reduzido. Esse aqui é um dos exercícios que nós mantivemos, né? O supino com halteres. Aqui você pode reparar que ele aumentou bem a carga, né? No primeiro treino que ele fez foi com 5 quilos. Lembrando que grande parte da força que ele adquiriu é a adaptação neural, né? O corpo dele aprendendo a fazer mais força, não é o músculo se desenvolvendo. Então, para quem está começando, provavelmente você não vai ver muita mudança, né, no seu corpo estruturalmente, né? Você olhando no espelho, vai demorar algum tempinho para você começar a reparar isso. Mas uma vez que você já está adaptado, aí sim os seus músculos começam a se desenvolver numa taxa bem maior. Agora a gente vai fazer um teste aqui de aumento de carga. Eu já vou dar algumas dicas importantes para, na hora que você for experimentar fazer isso, é legal ter alguém próximo, né? Alguém acompanhando. Então, como ele estava fazendo peso de 10, a próxima quilagem que tem é de 12 quilos, é um aumento bem considerável de 20%. Então ele vai fazer as repetições no máximo que ele conseguir, mantendo a técnica, tá? Na ficha está anotado 12 repetições, mas se porventura ele tiver que fazer 7, 8 repetições, não vai ter problema, tá? Eu prefiro que ele pare, né? Mantendo a técnica, mantendo a segurança e evitando esses riscos aí, tá bom? Se for demais também, aí a gente volta ao peso anterior e tenta aumentar o volume com as 10 repetições mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho do exercício também, né? Para quem não sabe, ele trabalha a musculatura do peitoral, mas também tem grande contribuição do deltoide anterior, o medial, que trabalha mais nessa versão com os halteres, tá? Do que se você fizesse com uma barra livre ou se você fizesse no Smith ou uma máquina de supino. E na articulação do cotovelo você vai ter também a contribuição do tríceps braquial, né? Que vai fazer essa extensão do cotovelo, esticar o cotovelo. Quando você for fazer o exercício, procura manter o seu antebraço sempre na vertical, tá? Respeitar essa linha aqui. E procurar manter os ombros sempre afastados das orelhas, né? Em direção ao quadril e estabilizar bem o seu tronco. Se porventura você tiver desconforto na lombar, uma dica que pode ser interessante, pelo menos no começo, é apoiar os pés em cima do banco. Estamos indo para o exercício de costas, né? Esse aqui a gente trocou, nós estávamos fazendo essa puxada aqui. Aqui a gente está fazendo o puxador na frente, usando o triângulo, né? Uma pegada um pouquinho mais confortável. O Fábio estava comentando da mão que estava incomodando um pouco, né? E aí aqui a gente muda um pouquinho a angulação, continua sendo um exercício predominantemente para o grande dorsal, né? Nessa pegada aqui a gente vai ter também a contribuição do braquial, do bíceps, né? Para dobrar aqui o cotovelo, e também vai ter a contribuição do peitoral e da cabeça longa do tríceps, tá? Ele é bem completo esse exercício, eu acho bem interessante se você treinar, por exemplo, um dia inteiro de superiores ou que nem o Fábio está fazendo, um dia de full body, né? Com o corpo inteiro. Agora, combinando com a puxada que a gente acabou de fazer, a academia está livre, então a gente pode ter essa flexibilidade. A gente vai fazer a flexão plantar aqui, né? Na máquina sentada, para trabalhar a musculatura da panturrilha. Se você ainda não viu o vídeo sobre panturrilha, vai aparecer o card aqui em cima, tá? Várias dicas para você finalmente crescer suas panturrilhas. Então, só para adiantar algumas coisinhas, ele faz a amplitude completa, né? Faz a fase descendente, que o músculo está alongando com bastante controle, mantendo a ativação da musculatura aqui atrás, tá? E aí faz a amplitude completa de movimento, tanto embaixo quanto em cima. O próximo exercício que a gente vai fazer é uma remada aberta na máquina. Na ficha anterior a gente estava fazendo com os halteres, né? E aí, em relação à técnica, ficava um pouquinho mais complicado. Agora, para a gente focar um pouquinho mais no desenvolvimento da força, a máquina vai ajudar bastante nisso, né? E aí você pode estar se perguntando também por que ele está fazendo 2 exercícios para as costas, ele vai fazer só um para peitoral. Também por ele ter um estilo de vida que ele ficava sentado muito tempo, a postura do ombro dele tendia a ser mais para frente. Então a gente trabalhar um volume um pouquinho maior a musculatura das costas vai ajudar nessa parte postural também. Então agora a gente vai fazer o leg press 45 graus, a gente colocou esse exercício no lugar do agachamento que a gente estava fazendo com os halteres, né, sentando lá no banco.
porque o peso já estava começando a ficar pesado, a posição já estava desconfortável para os braços, né, e para o ombro. Então aqui, para ter esse estímulo do quadríceps e do glúteo, a gente resolveu colocar esse exercício aqui, tá bom? Então no leg press, algumas dicas básicas. Posição do pé não vai influenciar muito na ativação muscular, então eu recomendo que você coloque na posição que for mais confortável para você. Lembra de manter alinhado sempre os pés, os joelhos e o quadril, tá bom? Para não ter essa tendência, não ceder a tendência do joelho vir para o meio, né, e ter o valgo dinâmico, porque isso pode, ao longo do tempo, ocasionar alguma lesão de menisco ou de ligamento. E aqui em relação às costas, você vai tentar manter ela, se possível, né, com a lordose natural aqui da coluna. E em relação ao quadril, você evita fazer a retroversão, né, jogar essa pelve, deixar ela arredondar conforme o peso vai descendo. Então a amplitude você vai reduzir bem nesse ponto antes de começar a arredondar o quadril. Com o leg press 45, a gente pegou os halteres para ele já fazer o desenvolvimento também, um outro exercício que nós mantivemos. Ele já está conseguindo fazer com muito mais controle, né, o exercício, que vai trabalhar principalmente a musculatura do deltoide anterior e também tem a contribuição do tríceps, né, para fazer a extensão do cotovelo. Lembra de manter o antebraço sempre na vertical, tá? E a postura da coluna também é muito importante. Manter o abdômen contraído para destabilizar. Esse é o último exercício agora, estamos no abdominal infra com apoio no Bosu, tá? Essa aqui já é uma máquina que vem pronta aqui da Life. E uma atenção bem interessante aqui que é legal de ter nesse exercício é pensar em fletir a coluna, né? Dobrar um pouquinho a coluna bem nessa altura aqui onde está o meu dedo, para o abdômen trabalhar ativamente. Senão ele vai trabalhar somente na isometria, né? Porque a sua coluna não vai se mover e vai simplesmente sustentar o peso das pernas aqui para a pelve acabar não deslocando. Então essa aqui é uma estratégia bem legal para você ativar um pouquinho mais o abdômen também e pensar em evitar de roubar com a musculatura do quadril e pendular muito, né? Ou seja, jogar a perna lá para trás e ficar balançando aqui que nem maluco, né?